por ela então. Pai, muito obrigado por esse dia, nós te louvamos, agradecemos, ó Pai, a tua bondade. Senhor Deus, que o Senhor derrame sobre nós graça e mais graça, favor dobrado, glória de Deus, unção do Senhor. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos, ó Senhor Deus, a nossa vida, para que o Senhor fale e manifeste em o nome do Senhor Jesus. Fala assim: eu ouço a palavra e sou transformado. 2 Crônicas, capítulo 1, dos versículos 6 a 12. Glória a Deus. O louvor está uma bênção, irmãos. Realmente está improving every day. Glória a Deus. Vamos lá. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre o altar, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em injustiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Eles acreditavam que ele estava ali próximo de 18 anos de idade. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá-me, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Tem mais? Acabou? Ok. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Interessante, né? Só um parênteses, né? Ele tinha próximo de 18 anos, mas já era casado, mas falou que era criança para conduzir o povo. Interessante isso, né? Então, olha, se você está solteiro, está na hora de casar. Não vem com essa conversa mais não. Você estava conversando com um irmão de 30 e poucos anos, falou: não, eu preciso organizar minha vida primeiro. Eu falei: precisa mesmo, é casar. E ele achando que tinha que organizar e comprar as coisas. Não é assim não. O povo está ali, ó, dando sinal. É isso, fala Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero falar sobre o que me chamou a atenção no texto. Ele foi fazer um sacrifício de 1000 holocaustos. Ele é alguém influente, ele é um rei, ele é alguém que tem posses, e não faz sentido alguém que já tem pedir até mais do que já tem, porque ele já era milionário, já era rico. Mas às vezes nós nunca temos o contentamento no nosso coração, nunca é o suficiente o que nós temos, nós nunca somos saciados com o que nós temos, nós não nos satisfazemos. E o interessante, ele poderia ter pedido, e mesmo tendo, ele poderia sim, e a Bíblia fala que aquilo toca o coração de Deus. Por quê? Porque ele pediu sabedoria, e essa sabedoria foi para quê? Para conduzir o povo que pertence a Deus. Ele pediu sabedoria, não foi por algo pessoal, ele pediu algo que
pudesse manifestar Deus nas pessoas. Nós precisamos, irmãos, nas nossas orações, pedir também com a forma e a maneira correta. De que jeito? Senhor, me dá isso. Mas você pode falar para Deus: Senhor, que seja para edificação, que seja para conforto, que seja para isso. Não que você não possa pedir nada em demanda própria, mas que você possa para cumprir o propósito de Deus. Por que você quer talento? Por que você quer reconhecimento? Por que você quer tal coisa? Por que você quer tal conquista? Por que você quer a sua célula cheia? É para poder prestar um relatório? Ou poder falar para que haja manifestação de glória de Deus na vida das pessoas? O que te motiva a liderar? O que te leva a ministrar? O que te leva a se envolver com a obra? O que te leva a ser próspero? O que te leva a ter conhecimento? O que te leva a ter habilidade? O que te leva a ter os dons que você tem? O que te leva a ter influência? O que te leva a ter o reconhecimento na internet? O que te leva? São os números que importam? É isso mesmo que importa? É a quantidade de seguidores que você tem que te importa? É a quantidade de gente te visualizando que te importa? É a quantidade de gente que dá like na sua foto que te importa? Ou é para você edificar a casa de Deus? Ou é para edificar a vida das pessoas? O que te motiva a aprender coisas novas? O que te motiva a leitura? O que te motiva tocar, cantar, ministrar? O que te motiva? Nós precisamos ajustar as coisas. E a Bíblia fala que Salomão naquela hora ele tocou em algo importante. Se alegrou Deus. Olha que poderoso. Se alegrou Deus. Se alegrou Deus do coração de Salomão. Que coração é esse que Deus se alegra? Porque eu faço o que eu faço? Porque eu sirvo da forma que eu sirvo? Por que eu me envolvo com as pessoas? Por que eu me disponho a conhecer algumas pessoas? Por que eu me disponho a me relacionar com algumas pessoas? Qual é a minha motivação? Por que isso? Que seja para edificação daquilo que é plano de Deus, que seja para edificação daquilo que é vontade absoluta de Deus. E Deus se importa com gente. Deus se importa com pessoas, Deus se importa com o coração. Você não é mais um diante de Deus, você é filho amado, bendito de Deus. Deus se importa com você. Então, a Bíblia fala que ele pede então sabedoria, e a Bíblia fala que ele deu sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento são coisas distintas, e é necessário a gente saber a diferença disso. Eu costumo falar muito sobre minha mãe. E hoje é um dia, não sei se o pastor Paulo vai pregar hoje sobre alguma coisa sobre mães, é isso? Ah, é a Maíra que vai pregar hoje? Sobre mães, olha aí que glória. Quero te contar então, não vou pregar sobre mães, mas eu vou te dar uns exemplos. Sabedoria e conhecimento. É engraçado que Deus poderia ter falado te dar em sabedoria. Mas ele diz, e conhecimento. Então são coisas distintas e a gente tem que entender o que significa. Muita gente pode ser sábio, mas muita gente tem conhecimento, mas poucas pessoas são sábias. Por exemplo, conhecimento, ele é fruto de quê? Daquilo que você estuda, daquilo que você aprimora, daquilo que você dedica. Isso é conhecimento. Você conhece muito da palavra, você conhece muito da Bíblia, você conhece muitos versículos de cor, mas qual é a aplicação disso? Aí agora se torna sabedoria. A sabedoria é como você aplica, é como você vive, é como você caminha. O conhecimento é a habilidade natural que você aprendeu ao longo dos anos. Eu sempre dou esse exemplo. A minha mãe é uma mulher cheia de sabedoria, embora ela tenha pouco conhecimento. A minha mãe não terminou o 2º grau. Minha mãe estudou muito pouco, veio da roça literalmente. Foi aprender uma profissão na cidade grande, Goiânia. Tinha poucos habitantes, mas a cidade dela era muito pequena, e ela tinha então que viajar de Cromínia para Goiânia, e ela passava a semana, e a profissão que ela aprendeu? Costureira. Era a profissão dela, ela foi aprender, então ela não tinha tempo para dedicar. Então a minha mãe, naturalmente, ela não se encheu de conhecimento, mas eu vou te falar, é uma mulher cheia de sabedoria. É impressionante quando eu falo com a minha mãe. Eu falo para os meus irmãos, falei, olha, minha mãe é de uma sabedoria que me, assim, explode a minha cabeça.
Ela fala coisas, às vezes, falei, mãezinha, isso é sabedoria. A forma que a senhora lida, a forma que a senhora anda, a forma que a senhora fala, isso é sabedoria. Então, sabedoria é algo, conhecimento é outra coisa. Tem gente que tem conhecimento, mas falta sabedoria. E a Bíblia fala, Deus deu as duas coisas, sabedoria e conhecimento. E sabe o que significa essa tradução no hebraico de conhecimento? Ouvir de forma inteligente. O conhecimento, no hebraico, no original, na essência da palavra, na raiz da palavra, no lugar mais profundo da palavra, significa ouvir, mas não é ouvir de qualquer forma, é ouvir de forma inteligente. O conhecimento, então, a profundidade é ouvir de forma inteligente. E aí, ontem eu fiquei até 4 horas da manhã escrevendo para uma pessoa. Imagina o tanto que eu escrevi. Quase que eu fiz um livro de madrugada. E sabe o que eu percebo? E eu falei, olha, eu só estou resolvendo através desse texto, dessa mensagem, porque você me abordou através de uma mensagem. Mas eu acredito que homens de Deus olham nos olhos. Homens de Deus resolvem os seus problemas conversando, não é mandando recado de mensagem. Homens de Deus resolvem olhando nos olhos. E uma coisa que eu escrevi no texto, por quê? Porque na mensagem você lê de acordo com a sua emoção, de acordo com a sua analogia e de acordo com o momento que você está. Se você está bem, você lê uma mensagem e está tranquilo, mas se você não estiver bem, os seus olhos também se tornam maus para aquilo que você lê. E aí você o que? Traz uma ira onde não havia uma ira. E às vezes a pessoa quando escreve, ela não sabe escrever também da forma correta. Então qual que é a grande questão? É ouvir de forma inteligente. Isso é conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria nós sabemos, é divino, é revelação do alto. Mas conhecimento então é ouvir de forma inteligente. E o que nos falta no casamento? Ouvir de forma inteligente. O povo perece por falta de ouvir de forma inteligente. Casamentos, guerras acontecem porque falta ouvir de forma inteligente. Eu tenho várias reuniões, os irmãos sabem que eu viajo bastante. E eu tenho muitas reuniões hoje com os pastores, né? Só no ano nós temos, pelo menos umas 8 vezes no ano nós nos encontramos. E essa viagem ali. Então nas minhas reuniões de pastores, certa vez eu falei para um pastor um comentário. Eu falei, olha, acredito que você precisa fazer tal coisa na vida da sua igreja. Irmãos, o pastor fechou a cara para mim, olhou para mim, foi buscar foto para confirmar o que eu estava falando, para me questionar. Eu falei, não, mas a minha igreja não é ruim não. Eu falei, quem disse que a sua igreja é ruim, meu irmão? Eu não falei que a sua igreja é ruim. Eu não questionei a sua liderança. Eu só estou falando para você que essa área pode ser aprimorada. Essa área pode ser estabelecida. O que significa? Ouvir de forma inteligente. Mas como que nós ouvimos? Com as emoções. É ou não é? Com as circunstâncias. Né? Se eu estou aqui e falo, você que é solteiro precisa casar. O pastor está me dando recado de púlpito. Estou mesmo. Mas tem gente que fica chateada, achando que eu não te amo. Claro que eu te amo. Ouça de forma inteligente. Um relacionamento, um diálogo, uma conversa, é ouvir de forma inteligente. Então, sabedoria foi dado para Salomão junto com conhecimento. E o conhecimento, na origem da palavra, significa ouvir de forma inteligente. E o povo perece pelo quê? Falta de ouvir de forma inteligente. O conhecimento, então, é ouvir de forma inteligente. Perceber Cristo, deixar o Espírito falar através de você, compreender com os ouvidos de Deus, falar com a voz de Deus. Isso é necessário na nossa vida. Se você vai procurar outras palavras, outras definições, você vai achar várias definições na origem da palavra. Mas essa é a que eu quero te falar. Aprender a ouvir de forma inteligente.
aprender a se relacionar de forma inteligente. O povo não tem paciência em ouvir. E ouvir é poder olhar a ótica do outro. Ouvir é perceber o coração mesmo. Perguntar. Deixa eu te perguntar. Você está querendo falar isso? Porque às vezes nós compreendemos diferente. E você precisa falar. É isso que você quer dizer? Deixa eu compreender melhor. Pergunte. Fale. Não tenha suas decisões formadas do tipo, você quis falar isso. Não. Pergunte. Você quis falar isso? Não afirme. Por quê? Porque as pessoas faltam ouvir de forma inteligente. Perdemos pessoas, relacionamentos, porque não sabemos ouvir de forma inteligente. Jesus andando sobre a terra, o que ele fez, irmãos? Ouviu de forma inteligente. Ele ouviu, sabia o que estava no coração da pessoa, mas ele ouvia a pessoa de forma inteligente. O que é ouvir de forma inteligente, irmãos? É ter o Espírito de Cristo, perceber a voz de Cristo. Quando a pessoa fala, você tem discernimento no Espírito. Eu vou te contar uma coisa, irmãos. Eu, como pastor, muitas coisas ainda me são permitidas, mas uma coisa não pode ter na vida de um homem de Deus: falta de discernimento de Espírito. Com qual Espírito você está falando? Com qual Espírito você está querendo dizer isso? E você, como homem de Deus, você precisa ter discernimento no Espírito. Isso significa ouvir de forma inteligente. E esse inteligente aqui não é uma questão natural, é deixar o Espírito fluir. As pessoas, quando falam comigo, eu tenho que ter discernimento. O que a pessoa está querendo dizer, com qual espírito, qual a motivação, o que está por detrás daquilo, essa abordagem, essa fala, essa forma de agir, essa forma de insinuar. Eu preciso ter discernimento no meu espírito. E é dado por quem? Por Deus, porque Deus dá sabedoria e dá conhecimento. Deus dá sabedoria para todos que pedem. Me dá sabedoria e me dá conhecimento. Me dá sabedoria e me dá conhecimento. O conhecimento, ouvir de forma inteligente, é ouvir com o Espírito de Cristo. Cristo se manifesta em mim, Deus fala comigo, e eu tenho discernimento no meu espírito. Mas só que as nossas emoções nos enganam. Nós achamos que o discernimento no espírito muitas vezes está envolvido com a minha experiência da minha alma. Não, eu tenho que ter discernimento no espírito. A forma que você falou, a maneira que você agiu, esse olhar impuro, a forma que você vestiu, fala em ter discernimento no espírito. Porque nós somos malignos o tempo inteiro. Nós achamos que tem alguma coisa por detrás nas atitudes das pessoas. Está querendo dizer aquilo. Tenha discernimento no espírito. Aprenda a ouvir de forma inteligente. Tenho Deus. Deus manifesta. Eu ouço Deus. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo aí também na internet? Vocês estão me ouvindo aqui? Glória a Deus. Mas é isso. E olha só o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 7, versículos 23 em diante. Sede, irmãos. Fazendo uma costela, uma picanha, um frango lá em casa. Nossa, sede. Oi? Isso aqui? Isso aqui? Aqui? Ah, tá. Aleluia. Achei que era algum toque da minha esposa. Viu um negócio aqui, ela falou, tira daí. Eu falei, deve estar com algum toque. Onde que eu parei? Eu ia ler um versículo, né? Na picanha. E depois vou colocar ela na brasa. Eu deixei ela no forno para dar uma cozinhada, depois eu levo ela para a brasa. Fica com inveja não. Aprenda a ouvir de forma inteligente. Você sabe que a pregação cabe em qualquer lugar, irmãos. Aqui é espiritual. E quem tem discernimento no espírito, vive no espírito. Vai junto. Esses irmãos que ficam aprendendo a palavra com a gente, é luta. Vamos lá. Olha só, o que a Bíblia diz aqui agora em Jeremias? Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. O que é conhecimento? Ouvir de forma inteligente. E o que Deus fala aqui? Deem ouvidos à minha voz. E olha só. E eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo.
andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então quer dizer que a consequência de ir bem, de andar por todos os caminhos, sabendo que eu sou nação santa, que eu sou povo escolhido, que eu sou amado e que sou filho, começa também com o processo de ouvir. Olha que coisa maravilhosa a palavra, quando ela se conecta, irmãos. Aliás, toda ela é conectada. Mas o que é essa pregação? Olha só, sabedoria e conhecimento. Qual que é a base do conhecimento? Ouvir de forma inteligente. Deus fala que nós precisamos o que, irmãos? Ouvir. E ouvir o que, irmãos? A voz de Deus. Então, ouvir de forma inteligente é ouvir o que, irmãos? A voz de Deus. Porque o que nós ouvimos, nós falamos. O que uma criança faz quando ela nasce? Ela vai crescendo e à medida que ela ouve, ela... Vocês estão comigo? Tem tão pouca gente aqui, mas participa comigo. Ela o que, irmãos? A criança, ela faz o que? Depois que ela ouve, ela faz o que? Então quer dizer que ouvir a Deus de forma inteligente é aquilo que eu vou falar e eu vou proclamar. Pegou essa? Então quer dizer que o que eu ouço de Deus de forma inteligente, porque é o seu conhecimento, é aquilo que eu proclamo, é aquilo que eu falo. Então ouvir de Deus é aquilo que sai da minha boca. E palavra tem de levantar ou de derrubar, de estabelecer ou de matar. Então começa da forma inteligente, que eu ouço, compreendo, tenho revelação, eu falo. Porque é o seguinte, irmãos, eu não acredito, sinceridade, se você vai num culto e você sai pior do que você entrou, você não foi no lugar certo. Você tem que sair daqui com fé. Você tem que sair daqui animado. É Deus que restaura, é Deus que cura, é Deus que levanta. Deus que me livra eu levantar e ficar ouvindo a Gisele coisas que me abalam o dia, abalam meu relacionamento, abalam minha vida. Isso cansa a alma. E eu te pergunto, será que está ouvindo de Deus ou está ouvindo da alma? E vou te contar uma coisa. Estava ouvindo, eu falo muito, eu vou te contar uma coisa na minha pregação. Mas eu vou te contar uma coisa. Os nossos problemas tem a ver com o quê? Falamos coisas que nós não deveríamos para as pessoas. Qual o problema no casamento? Falamos coisas que nós não deveríamos para o cônjuge. Qual que é o problema dos nossos relacionamentos, amizades? Falamos coisas que não deveríamos. Fruto de quê? Da alma. Falamos embalado na alma. Tomamos decisões embalados na alma. Falta-nos, irmãos, ouvir de forma inteligente. E aquele que ouve, volta lá, não é isso mesmo, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Nós confundimos a nossa alma, o nosso querer com a vontade de Deus. Nós confundimos, perdemos, nos desviamos dos caminhos, nos afastamos do coração de Deus, porque deixamos de ouvir algo simples, a voz de Deus. Irmãos, o que nos guia a toda a verdade é ouvir a voz de Deus. O que nos leva a viver uma restauração é ouvir a voz de Deus. O seu casamento se torna extraordinário quando você ouve a voz de Deus. Seus recursos se multiplicam quando você ouve a voz de Deus. A sua vida espiritual, irmãos, muda de patamar. A sua autoridade, o seu reconhecimento, o que você flui quando você ouve a voz de Deus. Porque o que você ouve é o que você fala. Precisamos ouvir de forma inteligente. E isso é o que? Conhecimento. Deus falou com você? Amém. Vou estender mais essa pregação, não é isso que eu devia pregar. Chega. Pode vir aqui em cima aqui tocar o teclado, Diógenes, por favor. Eu quero orar por você, não sei nem quantas horas, 10:05. Nossa, acho que eu nunca preguei tão rápido na minha vida. Não, já preguei sim, eu acho que lá na Califórnia, em 4 minutos, né? 4 minutos. Me deram 4 minutos para pregar na Califórnia. Preguei uma palavra completa, ainda com apelo. Ouvir, forma correta. Você fala de forma correta.
Então eu quero terminar falando para você isso, que o povo perece por falta de... O conhecimento é ouvir de forma... O que eu ouço é o que eu falo. Se você não tem falado o que edifica, o que constrói, se da sua boca não sai vitória, não sai conquista, é porque você não tem ouvido a voz de Deus. É somente coisas naturais. O que eu ouço é o que eu falo. O que você fala? Se encha nesses dias com isso. E escrevendo, já era 4 horas da manhã. A Gisele já estava num sono profundo há horas também. E eu me sentindo solitário, eu escrevendo. Sabe de uma coisa, irmãos? Cada vez eu chego à conclusão que o grande perigo da nossa vida, irmãos, é quando a gente deixa de ouvir a Deus, sabia? O grande perigo. Você sabe que a gente pode vir para o culto e não ouvir a Deus? Como assim, pastor? Eu estou ouvindo. O teclado também está funcionando, não? Não estou ouvindo. Aleluia. Alguém acha o homem do som lá? Olha o desespero todo mundo agora. O pastor falou. Deixa eu perguntar aqui. Alguém já teve crise no casamento que você não sabe ouvir o seu cônjuge? Levanta a mão. Eu não vou levantar porque eu não passo essa situação. Vocês são todos pecadores. Não precisa de som não, irmão. Tá bom, estou encerrando. Quando que as coisas entram em conflito? Quando eu deixo de ouvir a voz de Deus, irmãos. Aí a coisa vira conflito. Mas eu quero orar por você, para que Deus derrame sabedoria e conhecimento. Oh Jesus. Com seus olhos fechados. Salomão pediu sabedoria, conhecimento. Conhecimento no original significa ouvir de forma inteligente. Então significa o que eu ouço é o que eu falo, é o que eu proclamo. E o Senhor disse: ouça minha voz por todos os lugares que você vá e saiba que eu sou Deus. Você não pode mais perder coisas porque você não sabe ouvir. Que o Espírito do Deus vivo se manifeste agora no seu coração. Agora, em nome do Senhor Jesus. Agora, Espírito Santo de Deus. Um garoto de 18 anos chamado Salomão, rei, casado com a filha do faraó, disse para Deus: Senhor, me dá sabedoria para julgar as coisas do teu povo. E Deus disse: eu darei para você não só sabedoria, mas eu te darei conhecimento, porque você pediu em favor do meu povo, sabe? Escuta o que eu vou te falar. Você pode pedir em favor da sua casa, Deus se alegra nisso. Pede para Deus: Deus, me dá sabedoria e me dá entendimento. Me dá sabedoria para compreender o meu cônjuge, para compreender os meus filhos. Me dá sabedoria para caminhar na vida espiritual e me dá entendimento. Se entendimento é ouvir de forma inteligente, então quer dizer que eu preciso ouvir Deus. Não abra mão de ter discernimento no seu espírito. Fique atento ao que acontece com você. Fique atento às circunstâncias. Ouça de forma inteligente. Espírito de Deus, nós podemos, irmãos, ter um ministério de louvor, de adoração, de escritor, de pregação, de intercessão, de dons, se nós ouvirmos a voz de Deus com revelação no Espírito, com conhecimento, de forma inteligente. Irmãos, você pode chegar em lugares, você pode experimentar de coisas, sabe, a sua vida espiritual, irmãos, Deus pode mudar nenhuma situação, nenhum momento,
E algo poderoso pode acontecer na sua vida. Você não tem noção, irmãos. Irmãos, algo extraordinário pode. Quando, pastor? Quando nós ouvimos a voz de Deus. Eu falo, eu ajo. E aqui eu não estou aqui para te falar do seu pecado, sabe? Eu estou aqui para te falar de um Deus que, quando você ouve a voz dele, apesar dos tropeços, ele te levanta, ele te sustenta, e ele te leva a experimentar de coisas extraordinárias. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo esse dia de hoje, abençoo, Senhor Deus, essa igreja, essa congregação. Eu declaro uma igreja viva e poderosa em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero orar agora pelas mães. E mesmo que você não tenha sua mãe perto de você, mesmo que você não tenha sua mãe viva, eu quero abençoar você e orar para que as memórias boas encham o seu coração. As memórias boas enchem o seu coração. Pastor, eu passei tanta complicação com a minha mãe. Minha oração hoje é que você traga à memória coisas boas hoje. Se alegre diante do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho só memórias boas, irmãos, da minha mãe. Eu tenho, todos os dias. Eu vim falando com ela, falando, mãezinha, a senhora me inspira, mãe. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro essa manhã para que o Espírito de vida, o Espírito da graça, Senhor Jesus, seja derramado nesse lugar. O Espírito da vida, Senhor Deus, seja derramado sobre cada mãe aqui. Que venha à memória coisas boas, que se encha hoje de alegria. Que hoje a celebração seja feita pelas mães, para as mães. Que hoje a alegria seja inundada, derramada pelo Espírito. Eu abençoo você, sua casa, e você que é mãe, que está aqui me ouvindo. Eu declaro que você é bendita. E tem uma coisa que eu quero falar para você, mãe. Você nunca acha suficiente que você é mãe tão boa. Você acha que sempre deve alguma coisa. Você acha que você erra em tal lugar que você deveria ter feito. Eu quero te falar uma coisa. Deus te constituiu desse jeitinho que você é, mãe. Com essa personalidade que você é, mãe. Do jeito que você foi desenhada para expressar amor dos seus filhos. Não se acuse mais. Não julgue mais. Não fique debaixo de condenação mais. Amém? Certa vez uma mãe, os pais foram lá em casa, porque a filha decidiu caminhar por um caminho muito estranho na vida. E ela se tornou uma menina muito sensual, muito novinha, aquilo era muito estranho mesmo aquilo. E essa mãe, ela se sentia tão julgada, tão pesada, porque ela acreditava que ela fez coisas erradas que influenciaram a vida daquela filha dela. Eu me lembro de conversar com eles, estava eu e a Gisele em casa, e a condenação daquela mulher, assim, ela se julgava assim, é consequência, pastor, eu não me posicionei, eu não fiz e tal. E a filha foi para um caminho realmente que eu nunca vi. Eu quero te contar em nome do Senhor Jesus. Você é bendita. Seu ventre é bendito. Seus filhos são benditos. E não tem maldição que toca mais na vida dos seus filhos. Não tem. Não tem. Mães, vocês são benditas. A graça de Deus é com você. Amém? Ninguém viria sobre essa terra se não fosse da barriga de uma mulher. O ser humano que você nasce conectado é uma mulher. O tempo de maior influência quando você é criança vem através de uma mulher. Estava lá em casa e estava falando para a Gisele. Eu falei, estou enrolado com esses meninos aqui, ué. Porque é o seguinte, se tiver que resolver, todo mundo é só a favor da mãe. Eu falei, uai, todo mundo lá em casa é só a mãe. Rapaz, eu estou certo nisso, né? Não, é minha mãe. Ah, cria vergonha na cara, você estuda aqui. E sabe,
Na hora da confusão, sempre os filhos protegem quem? A mãe. Isso é conexão, isso é espiritual. Então pare de se julgar. Aceite que você é o melhor na vida do seu filho. Amém? Abençoo você em nome do Senhor Jesus Cristo.